Boa noite, senhoras e senhores. Estamos voltando essa semana com o nosso programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trago um convidado que já apresentou esse programa por muitos anos, o Paulo Monteiro, um acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras, e ele traz para nós uma obra muito interessante, que é um resgate da obra do Tenebro dos Santos Moura, o poeta serrano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sueli. Boa noite, telespectadores. Que livro é esse, Paulo? Bom, o poeta Tenebro dos Santos Moura nasceu em Palmeiras das Missões em 21 de março de 1906 e faleceu em Passo Fundo no dia 29 de agosto de 1994. A maior parte da sua vida ele viveu em Passo Fundo. Aqui constituiu família, aqui há pouco tempo faleceu a sua segunda esposa, porque a primeira esposa faleceu há muitos anos, bastante moça, deixou filhos pequenos e ele saiu pelo mundo trabalhar, enquanto os filhos do primeiro casamento ficavam com a avó para manter o sustento dos filhos. Depois que os filhos cresceram, que se encaminharam, ele reorganizou a vida casando novamente e constituindo nova família. Então, filhos, netos, bisnetos do Tenebro, muitos deles moram aqui em Passo Fundo. E é uma família grande? É uma família razoavelmente grande, digamos assim. É uma família já está na terceira, quarta, talvez até quinta geração, porque não conheço todos os descendentes do Tenebro. Você conheceu o Tenebro? Conheci. E que pessoa ele era? Eu conheci o Tenebro muito moço. Eu conheci o Tenebro em 1969 e convivi com ele até sua morte. Cheguei a ser convidado por ele para batizar a Maria Isabel, a filha mais nova do Tenebro. Aí não consegui batizar, né, porque o Tenebro era espírita, e confessou para o padre que era espírita e o padre não quis batizar a menina. Aí você não ficou padrinho? Mas para aí. Aí quando ele conseguiu um padre que deu risada e batizou ela, ele não conseguiu me encontrar. E levou outro amigo dele para padrinho. Agora eu dou risada porque à época eu era ateu. Já pensou se o padre resolve perguntar alguma coisa? Além do pai ser espírita, o padrinho ser ateu? Sim. Ia ser um perrengue, né? Então, quer dizer, eu conheci o Tenebro de 69 até 94, quando ele faleceu. O Tenebro era um sujeito simples, é o cara da foto da capa deste livro. Sim. Ele geralmente andava de bombacha, bota, chapéu, né? O casaco, então, a jaqueta campeira, como diz o gaúcho. Sim. E foi funcionário municipal, trabalhou na biblioteca pública durante muitos anos, reorganizou a Capacê, uma cooperativa de consumo dos funcionários. Será que eu não conheci? Hã? Eu devo ter conhecido. Deve ter conhecido. Porque eu era rata de biblioteca. Deve ter conhecido. Então ele era de uma simplicidade tremenda, gostava sempre de estar em contato com poetas mais jovens. E o Tenebro, o primeiro poema dele, que depois, se der tempo, eu vou ler, ele escreveu durante a Revolução de 30, né, que ele era soldado aqui do 8º, aqui de Passo Fundo, e escreveu lá, nas trincheiras de Itararé, sentiu saudade, lembrou da família, lembrou dos amigos, e escreveu um poema dedicado à sua terra natal, a terra de Palmeiras das Missões, que é a mesma terra do nosso confrade Velci Nascimento, que foi também amigo do Tenebro. Voltou para Passo Fundo, né? Trabalhou e
viveu, né, a maior parte da sua vida aqui em Passo Fundo, veio moço para cá, e começou a escrever poemas gauchescos. Participou da Estância da Poesia Crioula, que chamam de Academia Chucra do Rio Grande do Sul. Nós temos o Luiz Lopes de Souza, nosso confrade, que participa da Estância da Poesia Crioula. E sempre foi reconhecido como um poeta representativo por outros poetas gauchescos de todo o estado, mas nunca foi merecidamente reconhecido. É o mais representativo dos nossos poetas gauchescos. Era convidado para se apresentar sempre que tinha alguma autoridade, levavam o tenebro para declamar os seus poemas e etc. e tal. Certa feita teve uma solenidade. Ele era declamador também? Não, ele recitava os poemas, ele declamava os poemas dele, mas não tinha aquele espalhafatoso, não sei o quê. Sim. E levaram ele no quartel do Exército, e estava aí o general Humberto Pellegrino, um intelectual militar, estudioso, tem até um livro sobre Euclides da Cunha, né, criticando os aspectos militares, eminentemente militares, de Os Sertões. E o Humberto Pellegrino ficou encantadíssimo com os poemas do Tenebro. À época ele era diretor do Instituto Nacional do Livro. Né? E disse para o Tenebros: olha, o senhor reúne esses poemas e me manda esses poemas que eu vou providenciar na edição desses seus poemas em livro. Mas o Tenebro, com a simplicidade dele, e com a dificuldade que devia ser naquela época reunir, mandar, né? Ele acabou não mandando. Né? Perdeu a oportunidade de ter o livro dele lançado nacionalmente. O Instituto Nacional do Livro mandava os livros para todas as bibliotecas públicas, mandava para as escolas, colocava à venda nas livrarias. Então, esse reconhecimento do Humberto Pellegrino era uma prova da importância literária do Tenebro dos Santos Moura. O Tenebro sabia todos os seus poemas de cor. Ele decorava os poemas. Eu ouvi várias vezes, né, até em reuniões de jovens escritores do Grupo Literário Nova Geração e outras atividades, alguém dizia assim: Tenebro, mas e aquele poema lá que fala de uma briga com um pedaço de pau, que é um poema sobre a cerejinha, um pedaço de pau de cereja e tal. E ele sabia de cor. Mas é aquele poema lá que você escreveu lá na Batalha de Itararé, que você escreveu na Revolução de 30, ele sabia todos os poemas deles de cor. Né? E ali por volta de 94, de 84, 94 é o ano do falecimento dele, 84, Tenebro já estava com certas dificuldades por causa do diabetes, estava perdendo a visão, não havia a qualificação dos serviços médicos que nem temos hoje. Ele me procurou, eu trabalhava aqui na Prefeitura Municipal de Passo Fundo, no setor de fiscalização, onde ele me procurou. Ele e uma das gurias mais velhas dele, que sempre andava, não deixava ele sair sozinho, mas... e disse assim: seu Paulo, chamava todo mundo de senhor, o fulano de tal, deu o nome dos bicheiros, se prontificaram a publicar os meus poemas. Não me custa nada. Vão publicar para mim. Então. Porque os bicheiros também admiravam muito o Tenebro. Quem, Paulo? Os bicheiros. Bicheiros. Os donos de banca do jogo do bicho admiravam o Tenebro. Os bicheiros. Tá? E aí vem um detalhe interessante.
Tinha alguns poemas que havia passado a limpo. Que é uma contravenção, não é? Que é uma contravenção, tá? E eu fui datilografando os poemas dele, né? Toda semana ele vinha, me trazia nas horas de folga, né? Datilografava os poemas dele, até que saiu, em 1985, um livro de poemas dele intitulado Querência. Mas que está aqui? Está aí, está completo aqui o Querência. Mas o mais interessante disso, um grande exemplo, sempre que os políticos de Passo Fundo, que os vereadores de Passo Fundo, que os deputados de Passo Fundo, que os donos de gráfica de Passo Fundo, que os ricos de Passo Fundo, que aqueles que tinham dinheiro em Passo Fundo, queriam exibir uma personagem exótica, uma personagem representativa da cultura eminentemente local, convidavam o Tenebro para suas festas. Mas nenhum deles que tinham dinheiro, que tinham as chaves dos cofres Sim. públicos, nenhum deles se prontificou a publicar os poemas do Tenebro. Ele era mascado por eles como um chiclete e jogado fora. A única autoridade que se preocupou em divulgar a obra do Tenebro foi o general Humberto Pellegrino, presidente do Instituto Nacional do Livro. E por uma série de fatores não aconteceu. Não aconteceu. Então, foram os contraventores, foram os bicheiros que publicaram a obra do Tenebro, e graças a eles... Isso em 80 e poucos. 84. 84. Tá, saiu em 85. E graças a eles, nós temos hoje a obra do Tenebro reunida. Uma parte, porque outra parte, por motivos que não vêm ao caso, acabou se perdendo. Então é triste, né, a cultura nesse país. E como é o poema dele? Porque tu fala assim, poema gauchesco, o que isso quer dizer? Bom, a poesia gauchesca surge na Argentina a partir de 1871. Porque gaúcho não é só rio-grandense, não, o gaúcho... Não, o gaúcho é até o Chile, as Malvinas, aquela região toda. Os senhores da Argentina e do Uruguai, os políticos, os mandões, os caciques, os caudilhos, precisavam dos gaúchos, dos guachos, daqueles homens do campo que viviam caçando gado, alçado, selvagem, que aproveitavam o couro, o sebo, os chifres, né? Porque a Pampa, que é aquela planície que Cachoeira do Sul para lá, não tinha dono. Depois é que os generais, os coronéis, os capitães, os majores foram se adonando, né? Aquilo lá era uma terra sem rei e sem lei, né? E eles precisavam dessa gente acostumada a andar no lombo do cavalo, acostumada a sobreviver naqueles desertos para as guerras. E aí começaram a inventar poemas imitando, né, os cantos daqueles gaúchos, que é muito diferente, são muito diferentes das poesias gauchescas atuais, e usando fundamentalmente, né, o tipo humano gaúcho e expressões regionais. Tanto que no final do livro Querência e no final deste livro tem um vocabulário gauchesco. Mas um glossário para a gente entender o linguajar dele. Mas um vocabulário interessante, um vocabulário serrano. Porque certas palavras gauchescas, que você vê nos CTGs, nas poesias gauchescas, são gauchescas porque são da fronteira. Olha que interessante. Vamos deixar para o segundo bloco, Paulo? Sim, mas não tem nada a ver
com o vocabulário da nossa região. Sim, sim. Até daqui a pouco. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta então com Paulo Monteiro e a obra Tenebro dos Santos Moura, o poeta serrano. Paulo, eu percebi que esse livro vem com o selo da Academia Passundense de Letras. O que isso quer dizer? Durante muito tempo, nas nossas reuniões da academia, nos nossos contatos informais, se discutiu a ideia de criar um selo, uma marca da academia. E aí, se concluiu uma espécie de forma estilizada, como está aqui, não sei se a câmera consegue alcançar, Ele está comigo. Do prédio da academia, né, em tipo bico de pena, né, ao lado da logomarca da academia. Então, todas as obras editadas pela academia, né, elas têm esse selo, parece bem um selinho de correio mesmo, tá? Que dá uma espécie de... Ótimo. Fica a marca, fica o reconhecimento da academia. Então, este livro sai com o selo na capa aqui da academia. E é um livro que levou uns 2 anos e tanto para ficar pronto. Esse livro. Tá? Então a pessoa acha que é fácil de escrever. Não, se você quer escrever um livro de boa qualidade, como esse ficou de boa qualidade gráfica, e modéstia à parte, porque eu fui um dos organizadores, de boa qualidade literária, demora. Então, quem organizou este livro? Quem trabalhou para esse livro? A Maria Isabel Moura, aquela minha afilhada da história, que até me chama de padrinho e tal, filha do Tenebro, o Odilon Garcês Aires. O nosso atual presidente, presidente, cujo patrono é Tenebro. É Tenebro dos Santos Moura. Eu, né, que ajudei a organizar as 2 primeiras edições de 85 e 87 do livro Querência, e o Gilberto Cunha, que coletou material, que escreveu textos sobre a obra do Tenebro dos Santos Moura e que supervisou toda a confecção do livro. Aliás, todos os livros institucionais. As revistas que nós temos. As revistas têm... Belíssimas, né, de uma qualidade. A própria ideia do selo da academia, que é uma coisa importante. Muito. Tudo isso tem a mão, a cabeça, o corpo inteiro, né, o espírito, a tenacidade do Gilberto Cunha. Tá? Então, este é o livro. O livro está à venda na Academia Passundense de Letras, ali na Avenida Brasil 792, perto do teatro, né, do lado do teatro. Ao lado do teatro ali. Nas terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, das 14h30 às 16 horas. Então, as pessoas que querem conhecer ou querem se lembrarem da obra do Tenebro dos Santos Moura podem adquirir o livro. Né? Paulo, não tem objetivo de lucro. Não é uma tem. homenagem. É uma homenagem, o reconhecimento desse grande poeta, o nosso mais representativo poeta gauchesco de Passo Fundo. A academia não tem interesse de lucro. Sim. Paulo, não foi só essa homenagem
que não é só essa homenagem que a academia presta para Tenebro, mas só transformá-lo em um dos nossos patronos é uma grande homenagem. Conta para nós como é que ele se tornou um dos nossos patronos. Olha, a Academia Passaneses de Letras, quando surge, ela coloca Olavo Bilac, Castro Alves, Machado de Assis, enfim, todos esses grandes figurões, esses clássicos da literatura brasileira. Com o passar do tempo, o pessoal foi tomando consciência de que também tem gente boa por aqui. Também tem gente boa, tem escritores representativos em Passo Fundo. E de tempos em tempos, se faz uma revisão e se lembra nomes locais. Como Delma Guem. Como a Delma Guem, né, como Antonino Xavier, né, e outros que merecem ser homenageados, cujo nome merece ser preservados como patronos da Academia Passaneses de Letras. E numa dessas mexidas se lembrou o nome do Tenebro. Por que o Tenebro? Pela representatividade dele como um poeta gauchesco, um poeta que escrevia poemas sobre temas regionais, usando expressões regionais, daí a importância desse glossário, né, que se você comparar com os dicionários gauchescos, etc. e tal, você vai notar as diferenças, porque os dicionários gauchescos foram escritos por homens da fronteira. Do quê? Foram escritos por homens da fronteira, por fronteiriços. Claro. Que não sabem, por exemplo, né, a diversidade, inclusive, que o ambiente serrano, o ambiente do mato, né, dos campos, do mato, dos campestres, criou, fez com que nós, os serranos, sejamos diferentes dos fronteiriços. Claro, né? Claro. Então o Tenebro, aqui tem a história de como o Tenebro chegou à elaboração deste vocabulário serrano. Tá? Mas, Sueli, eu gostaria de compartilhar eu ia te pedir contigo, isso, Paulo, com os telespectadores, sim, o primeiro poema do Tenebro de Santos. Faz isso, Paulo, eu sou curiosíssima. 1930, o Tenebro, um gurizote de 20 e poucos anos, 1906, 16, 26, 23, 24 anos, nas trincheiras de Itararé, na Revolução de 30, defendendo a eleição do Getúlio. Qual é a página, Paulo? Página 71. Página 71. Sentiu saudade de Palmeira das Missões, pensou no pai, nos irmãos, nos amigos, né? Pensou na família dele e escreveu o seguinte poema: Palmeira. A saudade é o chimarrão que hoje, longe do pago, vou sorvendo trago a trago para aliviar o coração. Amargo que eu acho doce, vício de guasca distante, que não esquece um instante o seu amado torrão. Tenho saudade de tudo que lá tão longe deixei, das coisas lindas que amei, de tudo que o pago encerra, do grito do quero-quero, anunciando o viajante, e do gemido da fonte que sai da boca da serra. Dos campos verdes, amenos, sombreados de capões, onde os pássaros canções alegres vão modulando e a gralha, o grito estridente, solta-se, passa o campeiro, algum boizito matreiro pelo rasto procurando. Do canto da siriema, profundamente magoado, que um dia triste e nublado muitas vezes escutei.
do som dolente da gaita, misto de mágoa e alegria, de prazer, vida e agonia, que bem definir não sei. Quanta coisa a gente lembra e o pensamento vagando, imagens mil vai criando do sonho na imensidade. Num mundo irreal vivemos e a gente então, por instantes, vê coisas que estão distantes com os olhos da saudade. Pinheiros, taças erguidas de esmeralda verdejantes, campinas, canhadas, fontes, vejo sonhando acordado. Ipês cobertos de flores, umbus que resistem o rudo sopro do minuano, tudo que vi e que tenho amado. Vejo gaúchos que passam ao tranco dos seus cavalos, chamo-os, quero abraçá-los, mas a ilusão se desfaz. Me lembro então do meu pago, do meu lombilho, me lembro então do meu pingo, do meu lombilho, do laço, ah, meu cavalo Picasso, que é feito de ti, onde estás? Meu nobre pingo altaneiro, se orgulhoso eu te montava, bem pertinho me julgava daquele céu sempre azul. Ah, patrícios, eu montado no meu cavalo Picasso, vos juro, eu era um pedaço do meu Rio Grande do Sul. Paulo, pura literatura. Paulo, isso aqui, ó, pinheiros, taças erguidas de esmeralda verdejantes, é lindo demais. Para quem tem 24 anos, é lindo demais. É lindo demais. Então, isso é literatura, não é, Paulo? É literatura. E tem um detalhe interessante. Ele, nesse poema, ecoam ecos dos meus 8 anos do Cassimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Papapá. O pai dele era professor. Quantas vezes... De quem? O pai do Tenebra, era professor primário. Quantas vezes ele ouviu as aulas do pai, de quem ele foi aluno, e o pai nas aulas repetindo esse poema. Mas tem outro detalhe, alguns versos... Tem a cadência, tem, né? Tem a cadência típica do ultrarromantismo. É verdade. Aliás, a poesia gauchesca de língua portuguesa, que surge 100 anos depois da gauchesca platina, com o Paternão literário em Porto Alegre, ela é marcadamente romântica. Marcadamente romântica. Enquanto a poesia argentina e uruguaia era uma poesia de guerra, das lutas contra o Brasil, contra o Império Português, né? pouco lirismo, a poesia gauchesca de língua portuguesa surge como uma poesia lírica, e a valentia é uma valentia pessoal, que nem o bochincho, o bolicho e etc. Sim, e tal. sim. Não tem aquele tom de guerra, aquele tom patriótico da poesia gauchesca platina. Há diferenças fundamentais nisso. São dois idiomas diferentes, São acho dois que a idiomas cadência também diferentes, fica diferente. dois tempos históricos diferentes, né? Duas épocas diferentes. A Argentina, o Uruguai ainda eram colônias espanholas, como o Brasil, em 1871, quando começa a surgir a poesia gauchesca. Depois, a Argentina, Brasil e Uruguai acabam lutando e consolidando as suas independências e aqueles acordos do Uruguai que a gente aprendeu e etc. e tal. O Tenebro tem algumas poesias dessas, de peleia e coisas aí. De peleia? Peleia, de briga. Mas ele é fundamentalmente um poeta lírico. Romântico. Né? E um poeta que não seguiu a influência de outros poetas gauchescos anteriores. Aí surge a influência, nota-se a influência do fluminense,
de um poeta fluminense, né? Casimiro de Abreu. Mas essa poesia, eu não conheço as outras, Paulo, falha minha, mas esta poesia, ela é universal. Ela vai ser uma poesia atual daqui a 100 anos. Sim. Vai se continuar lendo uma poesia dessas com ganho, ganho, ela não vai ficar ultrapassada. Qualquer um de nós que esteja longe da nossa terra, da nossa querência, sim, da terra que nós queremos, daí vem querência, nós vamos ler esse poema e vamos senti-lo. Sim. Né? Mas o Tenebro teve influências de outros poetas, né? Poetas brasileiros, poetas portugueses. Mas tem um detalhe interessante, quem lê poesia gauchesca, quem conhece poesia gauchesca, quem gosta dela, nota, por exemplo, que tem versos aí que lembram o poeta Aureliano de Figueiredo Pinto. Viu só? O poeta Aureliano de Figueiredo Pinto, que escreveu muitos anos depois. Olha. Quer dizer, é uma outra história que é a comunhão de uma linguagem da mesma temática. Claro. É a universalidade da literatura, não é? Mas, Paulo, fica certo que eu aprendi muito contigo hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por nos oferecer esta obra que Passo Fundo precisa conhecer. E boa noite, até a semana que vem. E não se esqueçam de ler o livro com o que se conseguiu reunir da obra literária do poeta Tenebro dos Santos Moura. Tá certo. Boa noite. Boa noite.